Cumprimentos todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Damião. Primeiramente eu quero nos agradecer a Deus. Segundo, eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no meu canal. Vocês que estão chegando agora, por favor, se inscreva, seja bem-vindo. Aperte o sino de notificação para todos. Deixe o seu like, meus irmãos, ajude eu a anunciar a palavra de Deus, compartilhe este vídeo, fique até o fim. E o tema que vai ser falado, meus irmãos, sobre o perdão. Igreja do Senhor, tem muitas pessoas que são feridos, né? São machucados, né? E tem dificuldade de liberar o perdão. O perdão, Deus já falou na palavra dele, né? Jesus estava ali falando na palavra dele, lá em Mateus, capítulo 18, o versículo 19 para frente, né? Jesus estava ali, reunido ali, falando, quando tiver duas ou mais de duas pessoas, três pessoas reunidas em seu nome, ele estará presente, né? E ali Pedro se aproximou de Jesus e perguntou para Jesus quantas vezes, se o seu irmão peca contra ele, quantas vezes devemos perdoar? Aí ele falou 7 vezes, aí Jesus foi e falou, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Jesus já mandou nós perdoar. Meus irmãos, tem muitas pessoas, sei que é uns momentos muito difíceis das nossas vidas, quando nós somos machucados pelas pessoas, quando nós somos feridos, as pessoas muitas vezes machucam muito nós, deixam nossos corações muito machucados. E esse machucão que nós leva, né? Às vezes palavras, as pessoas ferem nós com palavras, né? Isso nós devemos perdoar, não podemos guardar isso dentro dos nossos corações. Devemos perdoar as pessoas que nos feriu, que nos machucou. Nós, para que, do jeito que nós queremos o perdão de Deus, nós também devemos perdoar os nossos irmãos, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, muitas vezes machuquemos uma pessoa em palavras, muitas vezes machuquemos uma pessoa em comportamentos, e muitas vezes a gente machuca as pessoas, e a gente não tem aquela humildade no nosso coração para se humilhar, para pedir perdão para aquela pessoa. Primeiramente, pedir perdão para Deus, e segundo, pedir perdão para aquela pessoa que nós machuquemos, né? Onde a palavra de Deus já mandou a gente perdoar. Nós vamos ver lá a oração do Pai Nosso, né? Ali na oração do Pai Nosso também fala sobre o perdão também, né? Mas a gente tem muitas pessoas que têm essas dificuldades de liberar o perdão, de perdoar aquela pessoa. Mas se o dever, um tem que ceder. Se um não cede, não tem o perdão. E o perdão é de coração. Quando nós perdoa, a palavra de Deus, a palavra de Deus nos fala, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, né? Os nossos pecados Deus perdoa, né? E Deus joga no lago do esquecimento o pecado que nós vivíamos praticando antes. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós não vemos mais na prática do pecado. Deus perdoa ali e a gente vai viver em nova criatura. Então, se Jesus perdoa nossos pecados, se Jesus joga no largo do esquecimento nossos pecados, por que nós, quando um irmão magoa nós, por que nós não podemos perdoar esse irmão? Porque quando nós perdoa de coração, nós não fica falando, nós não fica lembrando, nós não fica esse machucado machucando, entendeu? Nós não fica falando, tocando nos mesmos assuntos, entendeu? Quando nós perdoa, nós esquece, irmão. Nós não fica falando, ainda que nós lembre daquilo que aconteceu, daquilo que foi passado com a gente, mas a gente lembra, mas a gente não fica doente, a gente não tira a nossa paz, não tira o nosso sossego, não tira o nosso sonho, nosso sono, não tira a nossa alegria. Por quê? Porque nós liberamos perdão diante de Deus. Nós pedimos perdão a Deus, pedimos perdão àquela pessoa de coração. E aquilo ali, na hora que nós pedimos, se aquela pessoa liberou perdão para nós, amém. Amém. O certo é liberar o perdão. Quem somos nós para não perdoar o nosso irmão?
Se Jesus morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados, né? Se Jesus é cheio de misericórdia para com nós, por que nós não podemos ser cheios de misericórdia também para com nossos irmãos que falhou contra nós? Pisou, como se diz, pisou no nosso calo, né? Pisou, machucou nós. Podemos sim, só nós querer. Não é fácil a gente liberar perdão, não é fácil. Vamos supor, às vezes o casal, né? O casal é casados e de repente aquele casal ali tem algum problema, tem alguma briga, alguma situação difícil ali no casamento e aquela pessoa vive não sei quantos dias intrigado, vive não sei quantos dias com seus coração machucado, com seus coração ferido e não tem coragem de liberar o perdão para o outro e se reconciliar. E muitos filhos, né, são intrigados com os pais, muitos pais são intrigados com os filhos, muitas esposas são intrigadas com os maridos, às vezes separa, né, fica intrigado um do outro, né? Isso vira doença em nossos corações. Isso tira o nosso sossego. Isso tira a nossa paz. Então, o perdão é um dos mandamentos que Deus nos mandou. Deus já nos mandou a gente perdoar. A gente perdoar a fraqueza dos nossos irmãos, né? Mas tem um versículo na palavra de Deus, diz que os fortes perdoam a fraqueza dos fracos, né? Dos fracos. Muitas vezes a pessoa no estresse, muitas vezes a pessoa no momento de nervoso, muitas vezes a pessoa no momento da caloria, e não pensou antes de abrir a boca, machucou, feriu aquela pessoa, falou palavras que não devia, se comportou de uma forma errada naquele momento ali. Mas ali todos nós tem entendimento, sabedoria para nós saber o que é certo, o que é errado. Nesse momento do nervoso, do estresse, não devemos abrir a nossa boca, não devemos expressar palavras nenhuma, porque quando nós, nos momentos nervosos, dos estresse, da agitação, que nós vamos abrir a nossa boca, nós pode machucar as pessoas, nós pode ferir as pessoas, nós pode também, até se prejudicar. E muitas pessoas são prejudicadas, né, por esses tipos de comportamento. Então, meus irmãos em Cristo, libera o perdão. Hoje, quantos irmãos são intrigados com um irmão e não libera o perdão, meus irmãos? Se nós quer o perdão de Deus para alcançar nosso descanso para a nossa alma, quando nós partir deste mundo aqui, nós devemos perdoar os nossos irmãos. Quem é eu, quem é você para não perdoar os nossos irmãos? Se nós queremos o perdão de Deus, se nós queremos a graça de Deus em nossas vidas, então quando nós não liberamos o perdão, isso existe um bloqueio entre nós e Deus, porque o nosso coração está sujo, a nossa mente está suja, nós estamos sujos diante de Deus, porque não adianta a gente estar bem vestido, ser um cristão, a pessoa não andar fazendo coisas erradas, não andar praticando nada errado, fazendo o bem para as pessoas, estendendo a mão para as pessoas. E se nós estamos intrigados e nós temos nossos corações sujos, porque nós não liberamos o perdão para aquela pessoa que nos machucou, para aquela pessoa que nos feriu. Não adianta, meus irmãos, não adianta a gente querer viver na santidade diante de Deus, na obediência diante de Deus. Se Deus conhece os nossos corações, antes de nós abrir a nossa boca, Deus sonda o que nós vamos falar. Deus sabe que se os nossos corações são limpos, se está limpo, se é um coração sujo. E não adianta a gente querer enganar a Deus, que a gente não engana. E nós transmitir para Deus que vive em obediência a Deus, vive numa vida de santidade com Deus, de obediência a Deus e a sua palavra, e o nosso coração é sujo, é um coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de sentimento negativo contra os nossos irmãos. Não, meus irmãos, nós precisamos limpar, nós precisamos fazer igual o rei Ezequias, colocar a nossa casa em ordem, que Deus chegou para o profeta, Deus mandou o profeta, fala para o rei Ezequias, pôr tua casa em ordem, senão morrerá e não viverá. Ele viu que estava em falta diante de Deus, ele estava doente de uma enfermidade, né? E ele ali virou o rosto para a parede, e chorou, se humilhou nos pés do Senhor, e Deus acrescentou anos de vida. Tem pessoas que são doentes porque guarda ódio, porque guarda raiva, porque guarda rancor, porque guarda essa sujeira dentro dos coração e não libera o perdão para aquele que machucou. E essas pessoas são doentes.
Pessoa fica, isso atrapalha, prejudica a vida da pessoa. Meus irmãos, libera o perdão. Se você está ouvindo esta mensagem e você é um desses, peça a Deus que Deus dá força, peça a Deus que Deus dá graça, e você vai ter força e graça para liberar o perdão, e você está limpo com Deus, limpo com essa pessoa que machucou você. Faça a sua parte. Se ele não faz, faça você. Importante que um tem que ceder, porque a própria Escritura nos diz que os humilhados, Deus exalta. Deus exalta. E os que se exaltam, Deus abate. O que é isso? Os que se humilham, Deus honra. Deus ouve as orações, Deus ouve o clamor, Deus está com ele, Deus está presente, Deus tem o prazer de honrar, de abençoar, Deus está com essa pessoa. E aquele que se exalta, Deus abate. Significado Deus fecha os seus ouvidos para não ouvir o seu clamor, porque tem um versículo na palavra de Deus, meus irmãos, que o perdão tem muitos bloqueios, né? Porque tem um versículo na palavra de Deus, se antes de você ir levar a oferta ao altar para Deus, que não é para a igreja, não é para o homem, não é para um pastor, é para Deus, é para a obra de Deus, é para a obra de Deus. O homem aqui vai pegar no dinheiro seu, meu, vai pagar água, luz e aluguel, mas a oferta é para Deus, é oferta para a obra de Deus. Então diz assim, vai-se primeiramente se reconciliar com teu irmão, para depois tu trazer a oferta aqui no altar. Então, meus irmãos, ouça essa mensagem e põe em prática, e põe a sua casa em ordem, e se reconcilie com aquela pessoa. Faça uma ligação para aquela pessoa, converse com aquela pessoa, peça o perdão para ele, porque se eu e você, e nós viver com nossos coração cheio de ódio e raiva, e sentimentos negativos, e não liberar o perdão para o nosso irmão, como é que nós vamos alcançar a nossa salvação? Como é que nós alcançamos a nossa salvação com o coração sujo e não libera o perdão para o nosso irmão? Como é que nós vamos alcançar a nossa salvação? Fica difícil, né, irmão? Fica difícil, né? E hoje tem muitas pessoas que estão nesse patamar. Tem muitos, não é pouco não. E tem muito, em geral, tanto dentro da igreja, como fora da igreja. Peça a força a Deus que Deus dá. Peça a graça a Deus que Deus dá. É difícil, meus irmãos, para terminar aqui. Não é fácil a gente ser machucado. Não é fácil a gente ser machucado, humilhado, caluniado. Não é fácil, não. Mas Deus dá graça para a gente pedir o perdão. Porque no momento que nós pedimos perdão, irmãos, quebra uma barreira entre a pessoa e aquele irmão, porque próprias escrituras nos diz, você que diz que ama a Deus, que não vê, e você não ama seu irmão que está vendo, então mentiroso você é. Então quando a pessoa pede o perdão, a gente quebra uma corrente negativa que está tendo ali entre a pessoa e aquela pessoa, e ali Deus vai começar a operar na vida da gente. Amém, meus irmãos? Fique com esta mensagem. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.